E aí, galera, tranquilo? Bom, vamos lá. Imagine que você está numa audiência ou seu cliente foi intimado para comparecer a uma audiência, mas você já decidiu na sua estratégia de que ele vai permanecer em silêncio. Em silêncio. A pergunta é: ele é obrigado a comparecer na audiência? Bom, depende. Vamos lá ver as coisas aqui. Tecnicamente, a gente fala que não. Eu estou passando essas informações para vocês porque eu uso dessa técnica, já aconteceu algumas situações e eu quero conversar com vocês aqui. Para quem está iniciando, não ficar perdido, não ficar nervoso, ou para quem está migrando de uma área qualquer para a área penal, também não ficar nessa situação. Então, veja bem, se o réu tem direito ao silêncio e o réu tem direito a responder perguntas seletivas, ou seja, responder perguntas de quem quer que seja, mediante autorização da sua defesa, logo, se ele vai ficar em silêncio, a regra dele não comparecer em audiência é uma extensão desse direito ao silêncio. Não há nenhum prejuízo para ele. Por que iria levar uma pessoa em juízo para dizer que ia ficar em silêncio? Não tem sentido. Em que pese existir revelia lá no Código de Processo Penal. Porém, essa revelia que tem aqui no Código de Processo Penal, eu já deixo logo adiantado que não possui os mesmos efeitos que aquela revelia lá do Código de Processo Civil. Ou seja, não serão considerados verdadeiros os fatos contra a pessoa alegada que não comparece na audiência. Não, não tem nada a ver isso, ok? Inclusive, a confissão do réu, nem a confissão do réu é levada a tal confissão absoluta, tem que ser comparado com outras provas. Então, gente, existe revelia no processo penal? Existe. Quais os efeitos? Praticamente nenhum, ou zero, né? O único efeito que tem é que o juiz não vai ser obrigado mais a intimá-lo, pelo menos é o que se fala aí, enfim. Mas isso é o de menos, porque a defesa vai ter que ser intimada, então o réu vai ser comunicado não. A defesa vai definir com ele não. Nessa você vai, na outra você não vai. Em regra, gente, não tem porquê, né? Se você tomou essa decisão defensiva de que o réu vai permanecer em silêncio, muitas vezes nós fazemos isso por questões técnicas, por ser necessário, e aí o réu não é obrigado a comparecer. Aí você está lá na audiência, chega lá, o juiz vai perguntar para você, doutor, seu cliente não compareceu? Porque ele foi intimado. Sim, excelência, ele foi intimado, não compareceu, não. Por quê? Alguma justificativa plausível para essa ausência? Estratégia da defesa, excelência. Pronto, gente, já respondeu. Tecnicamente, o juiz nem precisava perguntar, né, gente? Mas ainda tem magistrados que ainda insistem, né, com essa coisa, com medo de perder o poder de mando, né? Mas isso é do ser humano. E aí você responde para ele que a estratégia da defesa não precisa dar maiores esclarecimentos. Lembre-se, o réu tem direitos e garantias individuais a ser respeitado, você, como profissional, tem direitos e garantias a ser respeitado, você tem as prerrogativas de profissão, magistrado, MP, defensoria pública, entre outros, tem prerrogativa de função, nós temos a prerrogativa de profissão. Então, faz parte do mundo da advocacia, da prerrogativa do advogado, do direito do advogado, então não ter que ficar esclarecendo para o juiz as questões técnicas em que eu estou trabalhando, ok? Então, por aí já cessa a conversa. Ah, se o juiz insistir, simples, excelência, faz parte da advocacia, do direito do advogado, do munus da advocacia, prerrogativas de profissão. Portanto, eu vou me abster de responder qualquer tipo de pergunta. O réu não compareceu porque eu, advogado, defesa técnica, falei para ele não comparecer. Vou aplicar revelia. Aplique revelia, ok? Não vai surtir efeito nenhum, ok? O fato dela aplicar revelia não significa dizer, para você, uma segunda audiência que foi desmembrada, vai ter uma terceira, que ele está impedido de ser interrogado. Não quer dizer nada disso, tá? Então, o efeito prático, né, para suposta, né, aplicação da revelia ao réu que não comparece à audiência, não tem efeito, tá? Agora, só cuidado com o detalhe. Se o seu cliente estivesse preso e aí depois foi colocado em liberdade, foi marcada uma audiência e ele tem algumas medidas cautelares que foi imposta a ele, observa essas medidas cautelares, porque se tiver medida cautelar lá determinando que ele compareça a todos os atos processuais, então ele vai ser obrigado a comparecer. Ele é obrigado a comparecer, mas ele não é obrigado a falar. Ele é obrigado a comparecer por quê? Porque ele fez um acordo com o Estado diante das condições do caso concreto que o Estado
colocou ele em liberdade, concedeu a liberdade provisória a ele, mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares, entre elas, comparecer em juízo, ok? Se não, porque se você tomar uma postura diferente, o juiz pode até revogar essa liberdade provisória e decretar a prisão preventiva. Eu acho que não deveria, mas pode acontecer. Então, para evitar, olha o caso concreto. O cliente sempre respondeu o processo em liberdade. Se você não quiser levar, não leva. O cliente respondeu o processo preso, agora está solto. Olha se tem medida cautelar. Se não tiver medida cautelar exigindo que ele compareça aos atos da audiência, ele não é obrigado. Se tiver uma medida cautelar determinando que ele compareça aos atos processuais, tal como na audiência, ele é obrigado a comparecer, ok? O fato dele ser obrigado a comparecer não é obrigatoriedade de responder nenhuma pergunta. Ou se ele responder, vai responder de quem quiser. Ou se responder, vai responder só da defesa. Isso fica a seu critério. Então, você que é jovem, iniciando aí na advocacia criminal, ou você que vem de uma outra área, ingressando na área criminal, que já é advogado há um bom tempo, gente, não precisa ficar nervoso, não precisa ter medo, não precisa ficar preocupado. Tenha conhecimento, seja técnico, seja cortês, seja educado, porém, seja firme no que você está fazendo. Tenha conhecimento técnico para que ninguém venha impor aquilo que a lei não determina, ok? Ou que a lei proíba. Na realidade, o juiz não tem nem que ficar perguntando. O juiz tem que perguntar: o réu veio? Não. Pronto, acabou. Não veio. Se ele quiser saber por que não veio, estratégia da defesa, acabou. Juiz que tem uma visão mais ampla, mais garantista, mais atual, nem perguntaria o motivo pelo qual o réu não compareceu. Estou falando isso que isso aconteceu comigo, já não é a primeira vez. Tem uma magistrada que ela insiste em ficar perguntando, já tem o réu tem vários processos, e eu tomei essa decisão de não levá-lo para prestar nenhum tipo de esclarecimento, ele não vai ser interrogado, porque ele vai ficar em silêncio, e mais, ele não pode ser nem conduzido para o ato de interrogatório, porque a STJ já definiu isso, e mais, se o juiz insistir, corre o risco de responder processo por abuso de autoridade. Então, gente, é só manter a tranquilidade, o equilíbrio e, obviamente, ser firme, educado, cortês, né? E daí você toma as posturas que você tem que tomar, principalmente o direito de não informar ao juiz os motivos pelos quais o réu não está comparecendo. A palavra é simples, estratégia da defesa, a frase é simples, resolveu o problema e está pronto. Então fica essa dica para você que está começando, ou até que já atua, mas de repente, por algum motivo qualquer, nunca passou por essa situação, é possível você fazer isso e sem nenhum tipo de problema, ok? Bons estudos aí, bons negócios. Grande abraço.